Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Nesse mês de outubro, iremos compartilhar sobre o tema A Autoridade. E o nosso versículo-chave deste mês encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, e diz: Escutem, eu dei a vocês poder para pisarem em cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Então, olha o que aconteceu. A resposta que veio quando ele se posicionou. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Mesmo que não seja necessário lutar, você precisa estar posicionado. Amém, irmãos? Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. E a vitória de Josafá não foi determinada pelo tamanho do seu exército, sim ou não? Não foi. Mas pelo posicionamento dele. O Senhor diz: olha, Josafá, pega o povo, fica aí posicionado e só observa. Só fica vendo o que eu vou fazer. Ele creu. Amém, irmãos? Quando você se posiciona em alguns momentos, você só vai observar, não vai precisar fazer nada. Não vai precisar levantar escudo, não vai precisar levantar espada, não vai precisar ir para cima, porque o Senhor, em alguns momentos, vai dizer: só fica observando, Ivan. Olha o que eu vou fazer. Fica só observando. Amém? Porque você está posicionado no Senhor. Você orou, pediu a direção e Ele te deu essa direção. Em seguida ele diz: não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém? Então, quando você se posiciona, você vê a resposta imediata de Deus. E a estratégia que não é minha nem sua, é dele. Amém? É dele. Pelo posicionamento, nesse posicionamento em meio à guerra, Josafá viu a vontade de Deus prevalecer e ele ser bem-sucedido. Então, independente das pressões que nós enfrentamos, nós precisamos tomar algumas atitudes. E eu quero citar 3 aqui, atitudes que nós devemos tomar quando estamos vivendo pressões como essas, como as de Josafá. Primeiro, eu preciso tomar posição em autoridade espiritual. E como eu vou me posicionar em autoridade espiritual? Ocupando o lugar que Deus já te colocou. Amém? Nós acabamos de cantar várias canções que falam sobre a posição onde você está como igreja. Então você está ocupando uma posição que o Senhor diz que está acima de todas as posições e autoridades que existem sobre a terra. Se eu estou nesta posição, o que eu vou temer se eu entendo que eu estou nessa posição? Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, algumas vezes a gente, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou me posicionar? Ocupando o lugar que Deus já te colocou. Vamos ler lá Mateus 5:37. Em seguida, Efésios 1:20 e 21 e Efésios 2:6, que vai falar justamente desse lugar onde nós já estamos de autoridade. Mateus 5:37. Nesse lugar de autoridade, você precisa dizer sim, sim, não, não. Você não pode ter um pensamento dual, dualidade de pensamentos. Ou é ou não é. Ou está em Cristo, ou não está em Cristo. Amém? O resultado você vai ver de quem está em Cristo e de quem não está em Cristo. E, irmãos, quando eu falo se você está em Cristo, se você não está, não fica pensando no teu amigo que não é crente. Olha para você. Porque às vezes você pode estar dentro da igreja, do templo, mas não está em Cristo.
E a igreja está cheia de crente que está no templo, mas não está na igreja nem em Cristo. Porque quem está na igreja tem governo e autoridade, porque o Senhor já deu toda a autoridade, está sobre os ombros. Quem é o ombro? A igreja. Toda a autoridade já foi dada à igreja. Então, se eu não estou ocupando esta posição, eu posso estar no templo, na reunião, mas posso não estar em Cristo, nem estar na igreja. Amém? Então, o crente está desviado? Não sei, irmão, não estou julgando isso. Estou falando que você precisa estar numa posição. A posição que vai te garantir vitória e vai te garantir ser arrebatado, porque nós cantamos ainda há pouco, todos nós queremos ser arrebatados. Tem gente que quer ser arrebatado porque tem medo de morrer. Aí já está fora da posição, não é? Porque eu preciso ansiar e ter esperança no arrebatamento, não por medo de morrer, mas por desejo de encontrar Jesus e vê-lo face a face. Amém? Mas tem crente mal posicionado, com medo da morte, aí quer ser arrebatado. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento, esta consciência, que o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, ele não pode ser inconstante e nem pode ser dual, variável. Ele precisa ser firme também, posicionado. Se eu creio em Cristo, se eu sigo a Cristo, eu vou manifestar aquela autoridade que Cristo já colocou sobre mim. Então o meu falar ele deve ser sim, sim, não, não. Porque Cristo falou, foi Cristo que disse, irmãos, não foi nenhum dos discípulos dele aí esse escrito. Ele falou, o talvez, mais ou menos, não sei se dá, tudo isso aí vai vir do maligno. Toda indecisão vem do maligno. Amém, irmãos? Toda dúvida vem do maligno. Amém? Então, eu também preciso tomar esta posição de autoridade. Ou sou ou não sou de Cristo. Ou sou ou não sou igreja. Porque mais ou menos não existe. Mais ou menos é do maligno. Amém? E eu preciso tomar esta decisão, porque eu quero encontrar o Yeshua. Eu quero ser arrebatado. Eu quero andar nas joias de ouro. Eu quero... Mas se eu estou vivendo uma vida duvidosa, fora da posição de Cristo, sinto te dizer, mas eu tenho que dizer, você não vai encontrar não. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de tomar posição em autoridade espiritual, decidir que rumo realmente eu quero seguir. Eu quero ser de Cristo. E caminhando com Cristo, Ele vai fazendo os ajustes necessários. Mas eu não posso me esconder, dizendo que eu sou de Cristo, mas não estou posicionado nele, eu estou me enganando. E aí vai ser triste para quem se engana, não é? Por isso, nós precisamos tomar uma decisão de sim, sim, não, não. Amém, irmãos? Coloca lá Efésios 1, 20 e 21. Então, nesse sentido de se posicionar, eu vou precisar renunciar no processo. Estou caminhando com Cristo, Ele está me deixando firme e eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Meus desejos, minhas vontades, coisas que eu gosto, coisas que são boas, mas desagradam a Deus. Não é? Tem muita coisa boa, mas que Cristo não se agrada. Então eu preciso renunciar. Seguir a Cristo é renunciar. Amém, irmãos? Sim ou não? Estou falando alguma coisa estranha? Seguir a Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Cada vez que eu vou seguir, quanto mais perto dele, mais distante de mim. Amém? Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais eu me inclinar para Ele, mais distante eu fico de quem eu era antes de encontrar com Ele.
Amém? E olha o que diz aí, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém? Então aqui é a posição que Deus colocou a Jesus acima de todo governo, acima de toda autoridade, poder, domínio, naquela época, naquela era e em todas as eras que vierem. Inclusive nessa que nós vivemos e aquelas que virão após nós não estarmos mais aqui. Ele está. E olha só em Efésios 2:6, coloca lá Efésios 2:6, olha que muito interessante. Esta é a posição que Cristo está. Mas nós também, olha só. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vai seguindo o texto. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos ter consciência de que Cristo está assentado sobre todo governo e autoridade, e Deus também nos ressuscitou e nos colocou junto com Ele. E tanto lá, quando fala de Jesus, é para mostrar em qualquer era, naquela presente e nas futuras, o poder de Deus. Da mesma forma, quando Ele nos eleva nesta mesma posição, para mostrar a sua maravilhosa graça, a riqueza incomparável do seu poder sobre nós. E nós precisamos ter essa consciência de que em Cristo a posição que ocupamos é acima de principados, potestades, de dominadores e toda a ação do mal. Amém, irmãos? Você não entendeu isso? Porque você deu um glória, um amenzinho. Quando você dá um glorinha, um amenzinho, você não está entendendo que isso aí está, olha, além do seu entendimento. E por isso, talvez, com esse seu amenzinho, essa gloriazinha, você está vivendo, né, uma pressão diabólica. Porque você não está entendendo essa autoridade, que não é sua, nem minha, mas é onde Deus nos colocou. É a autoridade que Ele nos deu. E essa autoridade é para desfazer todas as obras do maligno. Todas, irmãos, todas. Não sei o que você entende por obra do maligno. Eu entendo que tudo aquilo que não vem de Deus é do maligno. Tudo aquilo que vai contra o poder de Deus é do maligno. E o motivo de eu existir aqui, seguir a Cristo, é para desfazer isso também. Porque se como seguidor de Cristo eu não desfazer isso, essas obras, não tenho entendimento sobre isso, não sou seguidor de Cristo. Porque a missão principal que Ele nos deu, né, o dever, o nosso dever é fazer isso. Temos muitos direitos. Sim ou não? Como filhos de Deus, temos muitos direitos. Mas a nossa lente só está olhando o direito. Só que o dever vem antes do direito. Amém, irmãos? Nossa lente para o dever é muito pequenininha, para o direito é grande. Né? Eu quero caminhar, eu quero as bênçãos de Deus, quero comer o melhor da terra. Isso tudo é direito, todo mundo quer fazer isso. Agora você foi chamado para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pôr em liberdade aqueles que estão encarcerados. E tem muita gente encarcerada, não apenas na cadeia, nos presídios que existem. Tem pessoas encarceradas aqui, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, e com grades que nós não estamos vendo. E você tem poder, essa autoridade, é esse poder para desfazer. Amém? Sai do romantismo, do evangelho romântico. O evangelho não é romântico, é guerra, é exército, é luta. É ir para cima.
Não adianta querer as bênçãos de Deus se o teu joelho não tem nem calo de orar. Cadê as marcas na testa da oração no pó? Mas eu quero comer o melhor da terra. Tem que parar com a hipocrisia. Uma igreja hipócrita não será arrebatada. Uma igreja hipócrita não verá a glória de Deus. Você não verá na sua vida, você não verá na sua casa. A hipocrisia tem distanciado muita gente da presença de Deus. E você se acha. Pode me enganar. Pode enganar os irmãos da igreja. Mas olha, quem vai operar na sua vida não sou eu. E com ele não se barganha. Amém, irmãos? Com ele não se barganha. É necessário tomar posição. É necessário renunciar à hipocrisia, o engano, a mentira que você tem vivido. É necessário. Senão você vai viver o tempo todo patinando na areia movediça, sem usufruir da autoridade que Deus já colocou. Essa autoridade não é minha, não é do apóstolo. Essa autoridade Cristo já deu para a igreja. E Deus já colocou a igreja na mesma posição de autoridade. Amém? Outro ponto importante que nós precisamos entender no posicionamento é assumir a nossa posição para não sermos roubados. Tem muita gente sendo roubada porque não assume a sua posição. Mateus 26, vamos ler Mateus 26, 69 e 70. Então, a fragilidade carnal de Pedro, isso aí vai falar sobre Pedro. E nós estamos perdendo para nós, para nossas fragilidades. Tem muita gente perdendo para as suas fragilidades. Tem muita gente jogando a toalha, desistindo, ao invés de usar a sua autoridade, por causa das suas fragilidades. Então, a fragilidade carnal de Pedro fez com que ele não assumisse a sua posição de autoridade, a posição que ele recebeu de Jesus. Olha só. Olha Pedro aí. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Quantas vezes também nós, pela nossa fragilidade, pela covardia, pela hipocrisia e tantas coisas, temos negado também a Cristo nos nossos posicionamentos como cristãos, como servos, numa atitude. Quando você não cumpre um princípio de Cristo, às vezes sem falar, você está negando a Cristo. Você sabe o que tem que fazer, sabe como deve fazer e faz diferente. A palavra de Deus diz que se você sabe o que deve fazer e não faz, você está em pecado. E o pecado te separa de Deus. Amém? Você pode estar na igreja, mas já está separado de Deus. Você pode estar lá na casa dos irmãos, rindo, comendo um churrasco gostoso, né? Comendo uma pizza no GA, um docinho lá no GA, mas já não está mais com Deus. Amém, irmãos? Digam amém, amém também. É isso mesmo que está acontecendo. É verdade ou mentira? Verdade. Então, nós temos que encarar a nossa fragilidade carnal. Pedro, olha aí, né? Depois ele cai em si, mais lá na frente. Mas olha o que Jesus tinha falado a respeito dele em Mateus 16, 18. Antes dessa situação, olha o que ele tinha dito para ele. Mateus 16, 18. Coloque lá. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esse mesmo Pedro, agora há pouco,
Logo depois, né? Negou Jesus. Uma vez, 3. Se escondeu. Foi de volta para o barco dele querendo pescar, né? Não foi isso que ele fez depois? Porque ele esqueceu que Jesus tinha dado a ele uma autoridade. Quantos de nós estamos assim, que nem Pedro, negando Jesus, tomando caminhos que não são aqueles que ele nos colocou, porque não entendemos ou esquecemos da autoridade que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Mas a fragilidade carnal de Pedro o afastou, fez com que ele não assumisse essa autoridade. Então, quando nós não ocupamos a posição que Deus determinou, nós ficamos susceptíveis a sentimentos e pensamentos malignos. E isso nos leva à frieza. A frieza espiritual, a sair da nossa posição, a deixar de estar firmes. Mas a recomendação de Cristo é que nós vivamos firmes e constantes. Firmeza, posicionamento, constância, sim, sim, não, não. Amém, irmãos? O que passar disso é maligno, é diabólico. E você não pode aceitar. A sua fragilidade não é desculpa para você não assumir a sua posição de autoridade. Amém? Porque esse mesmo Pedro, depois, quando ele compreende, ele faz um discurso que ganha mais de 3.000 pessoas, né? A igreja, em um dia, ela tem uma explosão. Então, quando você se posiciona nesta autoridade, não é só com Pedro que aconteceu essa explosão, com você também vai acontecer uma explosão de poder, uma explosão de bênção, uma explosão de libertação da graça do Senhor. Mas você precisa estar posicionado, porque se você estiver vivendo na hipocrisia, não vai acontecer. Você tem que estar posicionado. Eu sou frágil, para de se esconder também na justificativa de que você é pecador, de que é isso, de que é aquilo. Você é pecador. Eu sou pecadora, mas estou agora em Cristo. E a minha posição não é mais de pecadora. A sua posição não é mais de pecador. A sua posição é de autoridade em Cristo Jesus. Então, com esses mimimi. Quando o pensamento maligno vier, repreende, porque tem autoridade. Não tem que ceder. Comigo funciona, não sei. Então, será que eu sou extraterrestre? Eu também tenho desejos, vontades. E eu repreendo a minha mente e a minha vontade. E sigo olhando para Cristo. Será que eu sou extraterrestre? Pelo contrário. Isso deve ser normal no corpo de Cristo. O anormal é a hipocrisia. O anormal é você estar cai. Né? Isso é anormal. Mas se você estiver firme, quem está firme não cai. Não é? E olha a recomendação do Senhor. Você que está de pé, cuidado para não cair. Então, se você está firme, você tem que vigiar e você não vai cair. Agora, quem quer cair, cai, não tem jeito. Não é? Quem fica com desculpa, porque não. Você que tem que fazer a escolha. É você que foi chamado para vencer. Foi você que foi chamado para renunciar. Foi você. Não é outro. Então para de dar desculpa para se justificar. Toma posição. Amém? Tome a sua posição de autoridade. Não permita que venha a apostasia. Sabe o que é apostasia, irmãos? É a falta de posicionamento. Se você não se posiciona, pode contar que você daqui a pouco, alguém vem e diz algo. Não tem nada a ver.
Depois, fulano faz. Não é de uma grande coisa. São os detalhes que vão te tirar do posicionamento e da firmeza e te levar à apostasia. Então, você deve ser cuidadoso, diligente em tudo que você faz. Amém? 1 Timóteo 4:1, coloque aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, quando a gente lê esse texto, tem muita gente que fica assim, é quando vem alguém do ocultismo para dar uma mensagem. Não, meu querido. Se você não está seguindo os princípios de Deus, você já está na doutrina de demônios. Se você pega um princípio de Deus e deturpa e manipula, doutrina de demônio. Tem muito crente praticando doutrina de demônio, se justificando. Espíritos enganadores, muita gente vivendo no engano, achando que está agradando a Deus. Mas hoje o Espírito do Senhor quer tirar a venda dos seus olhos para que você se arrependa. E siga o Espírito que é verdadeiro, que não deixa ninguém ser enganado, que é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia na verdade. Mas para isso eu tenho que me posicionar. Eu tenho que fazer escolhas. Amém? Eu tenho que fazer escolha. Diga assim, eu preciso fazer escolhas. Sou eu que vou renunciar. Não é o Espírito Santo, não. Tem gente pedindo para o Espírito Santo, me ajuda para que eu não faça aquilo, não faça aquilo outro. Irmão, é tu que tem que tomar decisão. Não é? Não é o Espírito Santo, não. Ele está, olha ali, o tempo todo falando, rapaz, não vai por aí, não faz isso, não faz aquilo. Sim ou não? Sou eu que ouço as orientações do Espírito? Quando eu estou querendo fazer um negócio que eu acho que é certo, mas ele diz, não é certo não, Cristo. Não faz isso. Sou só eu que escuto? Então obedece. Quando você escutar, não é o teu ego, não é uma vozinha na tua cabeça. E não é também o espírito do mal, porque espírito do mal não vai te dar bom conselho. Espírito do mal vai te dar mau conselho. Amém, irmãos? Isso é posicionamento. Precisamos tomar posse de nossa posição sacerdotal como ungidos do Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então a nossa característica não pode ser mundana. A nossa característica não pode refletir a glória do mundo, mas a glória de Cristo. Vamos ler 1 Pedro 2:9. Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você estava nas trevas, mas agora não está mais. As obras que você deve manifestar são obras da luz. São as grandezas de Deus que vai através de você serem manifestas. Você é exclusivo de Deus. Não é só para você dizer, eu sou de Deus. Não, irmão, tem que operar sendo de Deus. Tem que. Isso é prático, tem que ser demonstrado. Tem que ser visível a graça de Deus operando na vida de cada crente. Amém? Não é só quando você chega e diz, oh glória, oh amém, aleluia amado. Não. Né? Tem muita gente fazendo isso, mas devagar, irmãos. Se eu me aborreço, imagina Jesus. Né? Só hipocrisia. Tem que haver prática.
prática da luz, produção das obras. Essa luz deve ser intensa, cada vez mais intensa. O Senhor diz que a nossa luz vai brilhando, brilhando, cada vez mais intensa, até que chega o dia, esse dia que vai clarear, que é o arrebatamento, que é o reinado com Cristo. Amém? E aí eu quero lembrar aqui de um sacerdote, Eli, que foi conivente com as abominações dos seus filhos. Muitas vezes nós estamos sendo coniventes com abominações de esposo, de esposa, de filho, de parente. Crentes, estou falando de crentes, né? De servos de Deus. Você não pode ser conivente, você tem que corrigir. Você tem que repreender com amor, mas tem que repreender. Olha o que aconteceu com Eli. As consequências foram o quê? Uma morte terrível e perda. Perda do seu ministério, da sua continuidade. Quando você é conivente com as abominações, quando você é conivente com o mal, você vai sentir no seu próprio corpo a conivência. Porque isso é falta de posicionamento. Amém, irmãos? Então, nós precisamos corrigir. Nós precisamos alertar as pessoas, principalmente aqueles que são, às vezes, muito próximos de nós. Não podemos deixar que o amor é para encobrir multidão de pecados, mas não é para ser conivente com o pecado. Cobrir multidão de pecados, você não ficar fofocando. Isso é cobrir multidão de pecados, mas é tratar o pecado, corrigir, ensinar. Você tem uma responsabilidade nesse posicionamento. Você é um sacerdócio real. Sacerdote e realeza está falando aí de intercessão e de governo. Então, quando a gente fala sacerdócio real, você só fica pensando no palácio do espiritual, lá nas joias de ouro. Que lindo! Fica logo pensando em todos os filmes de princesa, de rainha, que você também já tem uma cadeira te esperando lá no céu. Mas não é bem assim, irmãos. Tem que fazer o seu papel. E o meu papel é interceder, é resgatar, é não desistir. Não desistir das pessoas, não desistir até que elas vejam a luz de Cristo. Tem muita gente desistindo, mas você não pode desistir. Cristo não desistiu. Lá no Getsêmani, ele fez uma oração: Senhor, ó Pai, se for possível, passa de mim este cálice, né? Mas, contudo, seja feita a tua vontade. E se era necessário, ele foi até o fim. Amém? Então que você também se posicione e vá até o fim, sendo intercessor, buscando as pessoas que estão precisando, dentro da sua casa, dentro da sua família. Não seja conivente com as abominações. Não seja conivente com as faltas, com toda a abominação que tem sido praticada por aqueles que são pessoas próximas a você, mas que servem a Deus e estão vivendo no engano e na doutrina demoníaca. Amém? Vamos ler lá em 1 Samuel 4,18. Só esse texto aí do que aconteceu com Eli. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. A consequência da falta de posicionamento. Amém? Nós falamos, né, que a apostasia é uma consequência da falta de posicionamento. A morte também, um castigo. A perda de descendência também. Isso é forte, irmãos. Nós precisamos entender isso. Ter consciência sobre isso. Precisamos ter consciência da importância que temos para o cumprimento dos planos de Deus aqui na terra. Para assumirmos nossa posição de autoridade espiritual, é necessário mortificar a carne. É necessário. Ah, mas eu não consigo.
Vai fazer os 30 dias de jejum, irmão. Vai orar, botar a cara no pó. Faz uma corrente de oração com outra pessoa. Te bate na parede. Paulo, né, se esbofeteava. Mas não aceita isso. Não permita que a sua carne domine sobre a autoridade que o Senhor já te deu. Amém? Não permita. Porque senão você não vai usufruir de toda a bondade de Deus, a graça, tudo aquilo que Ele tem para aqueles que se posicionam e o seguem. E o amam. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter essa consciência. Mortificar a carne. Não queira que todos os teus desejos sejam realizados, sejam aceitos. Senão você vai ficar uma pessoa mimada e que vai viver não para Deus, mas para si mesmo. Amém? Jesus agiu nesse sentido quando ele foi tentado por Satanás. Não é? Mateus 4:4. Jesus também sofreu tentações. Você vai sofrer, mas você precisa mortificar sua carne. Entender que você está posicionado em Cristo e que há aquilo que agrada a Deus. E fazer a escolha. Eu quero agradar a Deus. Eu quero encontrar a Deus. Você quer também? Então tem que fazer escolhas. E muitas escolhas vão contra o que você acha. Hoje, irmãos, nós vivemos uma secularização e uma vontade do eu. Realizar a vontade do eu. Todo mundo quer ser atendido nas suas vontades, desde as crianças e os adultos. Não é? Ninguém quer receber não. Não é? Mas precisamos dizer não para nós. Precisamos dizer, irmãos. Se você não diz por você mesmo, diga pelo amor que você tem por Deus e aquilo que você deseja viver nele. Porque é uma instrução dele. Renunciar a si mesmo, mortificar, diminuir. Que ele cresça e eu diminua. Não é isso que cantamos? E é a verdade? Então, que possamos agir nesse sentido. Jesus agiu assim. Quando vier a tentação, não cede à tentação, corre dela. Sai correndo, tu não vai resistir, tu vai cair nela. Então sai correndo. Não é? Você sabe que uma coisa ali, você é a sua fragilidade. Nega aquilo, eu não quero. Não fica subestimando que você vai dar conta. Tem muita gente que foi laçado, envolvido e destruído porque subestimou. Achou que dava conta e foi destruído. Não, você por você mesmo não tem autoridade, mas quando você se posiciona em Cristo, você tem autoridade para desfazer todas as obras do maligno. Amém? Então, para nós vencermos nossas guerras, precisamos estar posicionados. E é necessário estar posicionado em Cristo. É necessário ter uma posição radical contra as obras deste mundo. Amém? Coloca lá Tiago 4:7. Você é radical contra as obras malignas deste mundo? Como é que você está? Mais ou menos radical? Nada radical. Nem sei o que é isso, prof. Você é templo do Espírito Santo. Você tem autoridade sobre os desejos, sobre as vontades, sobre os sentimentos, sobre pensamentos, sobre situações. Olha o que diz Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Agora tem gente que não quer resistir. Tem gente que vem a proposta e ele fica assim: poxa, será? Será que Deus vai se agradar? Será? Aí fica querendo negociar. Aí o diabo foge? Não. Sim, sim. Não, não. Mais ou menos. Dúvida. Dúvida é ambiente para a produção de Satanás. Quando há dúvida, pode contar que Satanás já conseguiu começar o plano dele. Amém? Então é necessário
poder e preparo para nos posicionarmos. E isso só é possível na jornada com Cristo, caminhando com Cristo. Não subestima a tua fraqueza, não subestima sem a ação de Cristo. Não subestima achando que tu vai vencer sozinho. Você tem que estar posicionado em Cristo. Amém? Vamos ler lá em Marcos 16, 17 e 18. A jornada com Cristo. Olha o que ela vai possibilitando. Você está numa jornada com Cristo. Diz assim, ó, estes sinais acompanharão os que crerem. Quem está com Cristo, caminhando com Ele, sinais acompanharão os que creem. E esses sinais não são obras malignas, obras da carne, obras da vontade própria e humana, mas são sinais do poder de Deus. Posicionado nele, em meu nome expulsarão demônios, inclusive os que vêm te perturbar. Não é só o do outro, não. Amém? Está aparecendo demônio na tua casa? Tem alguma coisa lá te perturbando? Começa a levantar sua mão, repreender. Porque se você não está dando conta de expulsar o demônio que está lá te perturbando, imagina do outro. Quer te meter a expulsar o do outro e os teus estão lá, fazendo cama, quarto, sala, cozinha. Falarão novas línguas. Essas novas línguas, línguas espirituais, línguas estranhas, mas também línguas de autoridade, de poder, de repreender o mal. Amém? De não se conformar com a notícia que veio. E liberar, através das novas línguas, uma mudança da atmosfera. Porque você tem autoridade. Você está em Cristo. Amém, irmãos? E começa em você. Colocar ordem, ser radical contra as obras deste mundo e do maligno em você, na sua casa, no seu território primeiro. Porque Jesus foi assim. No território dele, onde ele estava, não tinha vez para nenhuma dessas obras do maligno. Sim ou não? E essa autoridade está em nós. Aí você fica chorando. Por que não? Oh, Senhor, por que isso acontece? Para com esse chorinho. Chora um pouquinho. Porque tu é ser humano. Então, né? Se você for alguém assim muito emotivo, chora assim 2 noites. Depois enxuga a lágrima e vai repreender o demônio. Amém, irmão? Jesus também chorou, né? Mas Jesus chorou, mas depois ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Ele chorou e ficou lá chorando 1 mês, 1 semana, a vida inteira. Chorou e agiu. Tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de levantar, de repreender, de se revoltar. Amém, irmãos? E não permitir que Satanás continue agindo. Satanás só continua agindo, operando dentro de uma casa de um crente, se ele permitir. Se você não estiver usando a sua autoridade. Porque se você estiver posicionado em autoridade, eu duvido, irmãos, lá vai ter anjo, não demônio. Amém? Então, se tem muito demônio lá, no quarto, na cozinha, na sala, embaixo dos livros, não sei aonde, está faltando se posicionar. Não adianta chamar anjo se não está se posicionando. Amém? Amém, irmãos? Olha aí o que diz, né? Esses sinais acompanharão os que creem. Quem crê? Então, esses sinais têm que acompanhar. Amém? E se não está acompanhando, te revolta. Tem alguma coisa estranha. Porque tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que declarou. Em meu nome, o nome dele tem poder para expulsar demônios, para falar novas línguas. Segue lá no 18. Pegarão as serpentes
E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum dano. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Estes sinais aí vão acompanhar os que creem. Amém? Então, esses que creem, você deve se manifestar. Começa a treinar na sua casa. Começa a agir no seu ambiente. Mas não aceita o que está acontecendo na sua vida. Amém? Te revolta posicionado. Não vai também te revoltar sem estar posicionado, porque tu vai pegar uma pisa do demônio. Viu? Vai buscar o Senhor, te posicionar com Ele, pedir perdão, te ajustar e vai para cima. Amém, irmãos? Não fica com medo, não. Para nos posicionarmos, precisamos vigiar, dar ouvido às vozes certas e nos revestir de autoridade. 1 Pedro 5,8. Coloque aí. Então, para de ficar ouvindo outras vozes. Hoje em dia, irmãos, com a internet, meu Deus, tu também tem que saber escolher. Tem gente escutando de tudo o dia inteiro, aí depois quer expulsar o demônio. Vai pegar pisa. Não é? É uma ansiedade, ver de tudo, vídeo disso, vídeo daquilo, falando. Meu Deus. Você pensa que isso não tem nada a ver? Irmã, você tá... A internet é uma porta. É um portal que está entrando não é só na tua casa, está entrando na tua alma, ó, direto. Quem é que contempla a internet? Os olhos. E o que são os olhos? Pois é, né? Olha aí, agora é direto. Antes era a TV, ficava mais longe, né? Agora, ó, tu leva na palma da mão. E se você não tiver cuidado, tá entrando, ó. Tem gente carregado só de ficar vendo a internet. Mas quem decide o que vai ver, irmão? Quem é? Além de ficar carregando várias coisas, os vídeos engraçados, então, meu Deus, esses vídeos engraçados laçam tanto crente, tem tanto crente enlaçado. Irmãos, eu vejo também vídeo, o que eu estou dizendo é o excesso, é você não ter mais controle. Tem um monte de gente que não tem mais controle. Crente. Na hora de fazer uma oração, não sabe mais nem orar. Com autoridade, não sabe, porque não conhece a palavra. Mas gasta 1, 2, 3 horas vendo videozinho para ler a Bíblia, meu pai. A desculpa, não, porque quando eu vou ler me dá sono. Mas não vê também os videozinhos da Bíblia, que tem um monte de videozinho da Bíblia, não é? Depois quer que a casa não esteja infestada de demônio, que a sua vida seja bem sucedida. Não dá, é sim, não. Ou você é, ou você não é. Mas não dá para ficar em cima do muro. Amém, irmãos? Amém? Te posiciona radicalmente contra as obras deste mundo, porque elas estão aí para te enganar mesmo. Elas estão aí para te envolver mesmo, para te deixar assim, totalmente distraído, totalmente desapercebido. E Jesus virá num dia em que ninguém o espera. É nesse dia que ele vem. Agora, quem estiver preparado, vai. Quem estiver distraído, não vai. Não é? Mas a igreja aí vai cantar música, né? Não adianta cantar música se você não está se posicionando. Não adianta. Amém? 1 Pedro, colocou aí 1 Pedro 5,8, irmão. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Você está bem andando livre e solto pelo bosque da vida, né? Que nem meu chapeuzinho vermelho. Cuidado, que o leão... E aí nem percebe que tem um leão. Ele está, olha, de olho em você. Você não está de olho, você se despreocupa. Fica fazendo um monte de coisa, né? Nem aí. Porque eu estou com muito trabalho. A professora não sabe como é que está a minha vida. Não interessa, não existe essa desculpa, irmão. Para com isso. Está enganando a si mesmo. Mas o leão está lá, ó, só de olho. Quem dera que fosse o leão ali, né? Leão azul. Quem dera que fosse o leão azul. Esse leão não é nem um azul, nem um da tribo de Judá. Esse daí é para te devorar. Entendeu? Esse aí vai te despedaçar se tu der bobeira. E tem crente dando muita bobeira, irmão. Muita bobeira. A gente fica olhando, às vezes fica olhando, oh meu Deus. E olha que a gente adverte, mas não tem jeito. Adverte, quando a gente vê, pã, ela tinha cantado essa pedra. Então, olha aí a recomendação do apóstolo, a recomendação que Jesus já fez também, e todos os outros apóstolos, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, quem é o inimigo de vocês? Quem é? Vizinho? Colega do trabalho? O marido, a esposa? O filho que te dá dor de cabeça? Quem é o inimigo? O diabo. Viu? Ele anda ao redor como um leão, rugindo. Está rugindo ali. Quando o leão ruge, é para atacar. Sabia? E procurando a quem possa devorar. Porque o leão, ele não ruge se não for para atacar. E fica quieto. Quem caça não é o leão, quem caça é a leoa. Vocês sabiam disso? Quando ele ruge é para atacar. E é assim que Satanás está, procurando. Então se você der uma bobeirinha, sabe? Você vai ser devorado. Vai ser devorado. Tem gente que já está na boca do leão e ele está só assim, nhoque, 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 está quase para engolir. Mas tem gente que já está na boca do leão. Não é do imposto de renda, não. Não deixa que ele te engula. Amém? Posicione-se como Paulo. Romanos 1,16. Olha só como Paulo se posicionou. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Posicione-se como Paulo. Não se envergonhe do evangelho. Viva ele, que ele reflita na sua vida, nas suas ações. Quando eu falo de evangelho, irmãos, não é a evangelização. É o evangelho e tem que ser visível na sua vida. Quando a gente fala de evangelho, a pessoa já pensa assim na campanha de evangelização, que ela não falou para o irmão. Faz parte, mas não é isso aqui. É a mensagem, é o que significa, é o viver o evangelho. É ser notado. É alguém dizer, você segue a Cristo? Sigo. As suas atitudes revelarem que Cristo está em você, que você tem essa autoridade. Então posicione-se como Paulo, que não se envergonhava do evangelho e cria que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Seja também radical como Jesus. Mateus 6,33. Olha aí Jesus, o que ele falou em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, você vai ler lá em cima tudinho que ele disse, quais são essas coisas, serão acrescentadas. Buscar estar posicionado no reino de Deus, buscar estar em Cristo, custe o que custar. Não abra mão
do reino de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Não abra, e também não fique só na superfície. Não fique no raso. 10 anos no raso. 20 anos no raso da fé. Se aprofunde. Se aprofunde mais. Busque mais. Seja mais ousado na presença de Deus. Ore mais. Leia mais a palavra. Conheça mais a Deus. Lembre-se que Ele é uma fonte a jorrar. Amém? Ele é uma fonte a jorrar. Nós precisamos tomar posição na nossa vida espiritual. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.